que aconteceu foi que o ex-integrante da banda Restart postou um vídeo falando que a coisa não foi fácil quando eles terminaram a banda. Lembra da banda Restart, gente? Eu vou te 2010, 15 anos a 16 anos atrás, gente. O que que acontece? Muita coisa que ele falou foi interessante, porque ele vai falar ali de uma banda que estourou nos anos de 2010 e passou dificuldade financeira quando termina a banda acaba, ele sem dinheiro algum. E aí ele vai falar um pouco sobre a trajetória, só que o vídeo de hoje vai ser 10% do react dele, mas a gente vai falar aqui sobre a trajetória da banda Restart, porque começou a trazer à tona na internet o que que aconteceu com a banda Restart, quando eles começaram, quando eles acabaram e o que que aconteceu para sair da banda e não restar dinheiro. Então a gente vai falar sobre a história da banda Restart primeiro e depois vamos fazer um react do que o Pelu falou sobre ter acabado a banda e as condições financeiras e o que que aconteceu isso lá para 2014, 2015. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui de segunda a sexta-feira. Não esqueçam também de me visitar nas redes sociais, Instagram, TikTok. Gente, eu postei no meu Instagram hoje e no TikTok parte 3 dos meus 15 anos de cabelo natural. E eu não postei aqui no YouTube, no Shorts, porque ele não permite vídeo grande. Então vai lá no meu Instagram, vai no meu TikTok pra vocês verem o fim da história em que eu vou contar minha trajetória, 15 anos de cabelo natural. Nicole Alexiejuk. Então, bora lá, sem enrolação, vamos começar. Gente, vai ser igual o vídeo das Casas Bahia, o vídeo de ontem. Vai no vídeo de ontem que tá bem legal, gente. A gente tá falando sobre a falência das Casas Bahia, que ela entrou com uma pedido de recuperação. Vamos começar aqui, gente. Eu até separei meu roteirinho. Se faltar alguma coisa no meu roteiro, coloque nos comentários. Vamos lá, a banda começa lá em 2008, 2010, mais ou menos. É o grande sucesso dela, o auge dela, 2008 a 2010. Eles trazem a ideia do rap rock, gente. O que que é rap rock? Depois de ter passado por uma era emo, que é triste, depressiva, todo preto e branco dos emos, porque foi 15 anos atrás, sabe quantos anos eu tinha 15 anos atrás? 17 e 18. Ou seja, eu pego um pouquinho antes deles, eles pegam depois do emo, gente. Eles chegam depois do emo. E eles chegam que é sempre assim, né? Sempre que a gente entra em algo muito extremo, vem um outro extremo para rebater. Então, o emo, ele era preto e branco, ele era triste e depressivo. Pois bem, aí entra o rap rock, que é todo colorido, todo feliz. Ambos os lados ofendem a galera do rock raiz. A galera do rock raiz sai sempre ofendido nessa brincadeira. Não importa quem nasça, eles saem ofendidos. Porque ou a gente é preto e branco e emotivo, sem razão nenhuma, ou a gente tá feliz demais. Mas nunca estamos apreciando o verdadeiro rock, né? E eles entram ali com o rap rock, calça colorida, tudo colorido, óculos coloridos, só não pintava o cabelo de colorido porque a mãe não deixava. Porque eles pegaram ali uma geração muito nova, pegaram galera de 13, 14 anos, 15 anos e até mais novo, se deixar 12 anos. Grupo de jovens, então, que traz um rock feliz. Aí eles estouram com algumas músicas como Vou Te Esperar. Ih, esqueci o nome da música. Eu vou te esperar. Enfim, coloca a música aqui. Eu vou te esperar. Eles estouram com outras músicas também, né? Começa a sair um pouco aquele rock dos anos 2000. Não tô falando só do emo. Inclusive, é nessa época que vem aquele termo Nutella. É nessa mesma época que começa a se levantar as frases, isso é raiz, isso é Nutella. E aí começa a se levantar isso. E o Restart, ele vem, gente, ele leva essa massa, mas ele leva até as alturas, entendeu? Fica grande mesmo. Papo de lotar todos os shows, movimentar dinheiro, rapar prêmios em várias categorias. É chegar no local e só vai ter prêmio pra eles, entendeu? Me conta agora, gente, me conta, vocês eram fãs de Restart? Pode falar. Hoje em dia não existe mais esse negócio de represária, não. Eu não era fã de Restart, gente, porque eu sou um pouquinho mais velha. Então ele pega ali a garotada de 14, 15, 13 anos, eu já tenho. Sou um pouco mais velha, eu tenho 18, tenho 17, ou seja, não é muito, né? Eu e essa galera aí que vai aparecer, estamos quase que vivendo uma mesma situação na vida. A maioria já tem família, já todo mundo aí já é maior de idade, já tá na casa dos 30. Contudo, nós temos ali uma diferença de 4 anos, de 5 anos, nós temos uma diferença. Mas 5 anos, 4 anos, 3 anos é suficiente para você já se sentir muito adulto para isso. Vocês sabem, né? Adolescência é assim. E acaba não me pegando. Tanto é que eu estava entrando no mercado de trabalho, eu não. Mas eu sabia o sucesso que eles estavam fazendo, mas não tinha grupinho de amigos. Meus amigos já não. A gente já não estava nessa vibe, né? Então eles vêm ali, eles dominam 2010, eles dominam 2011. E antes de eu falar sobre a queda, porque existe a ascensão e queda deles, a gente vai falar aqui sobre as polêmicas. Porque, gente, foi 2008 a 2011, 2008 a 2010, o grande auge, papo de 2, 3 anos. Mas é tanta polêmica,
tanto bafafá que uma banda de 20 anos não teve. Uma banda de 20 anos, de 30 anos de carreira, não teve o bafafá que os caras tiveram em 2 anos. Gente, é muito bafafá. Vamos começar aqui, ó. Eu separei as brigas. Shows cancelados. Ah, deu problema no show, problema de organização, isso acontece, ok. Só que rendeu meme. Primeiro meme, vou xingar no Twitter. Segundo, puta falta de sacanagem. Vamos passar aqui os memes. Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. O pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. Prestam mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Foi a rebelião mais pacífica que nós já vimos. O segurança tentando conter o quê? Um monte de pão de queijo. Aquela galera que tem que tomar cuidado pra não quebrar, entendeu? Um monte de menininha de faixinha. Foi a rebelião mais pacífica do rock que nós já vimos. E a menina falou ainda uma puta falta de sacanagem. Ou seja, 2 negativas é igual uma positiva. Ou seja, tá faltando sacanagem. E o que acontece? Então virou meme isso. Aí não para por aí. Ainda virou meme a menina do Pelanza, meu. É o Pelanza. Manda uma mensagem pra eles, então. Tipo, coraçãozinho, S2, eu amo muito. Então, daí, são gatinhos. De qual você mais gosta lá dentro? O Pelanza. Filho meu. O Pelanza, meu. E não para por aí. Então, shows cancelados, a galerinha briga com a banda rival deles, os rivais, que é o Cine. Gente, vamos entender aqui. Os dois se davam muito mal, as duas bandas. Poucos falam sobre isso, mas na época havia o programa do Pânico. Você lembra o Pânico na Band? Pânico, lembra disso? E tinha o quadro do Poderoso. Lembra do Poderoso? Então, aí sabe o que ele fez? Porque o Pânico não tinha nenhum tipo de limite. E rendeu pra gente o quê? Chamou o Restart pra fazer uma entrevista com o Poderoso e chamou o Cine junto. Sentou as duas bandas, uma do ladinho da outra, e começou a entrevistar. Vamos passar aqui um pedaço pra vocês poderem ver. Ele falava, o Cine não toca com Restart. Se você quiser o Cine, é só o Cine, o Restart não vai tocar. Depois de muito tempo, eles começaram a tocar antes na rádio e tudo mais, por isso que eles falaram que a gente veio na bota, mas não foi assim. Disse na bota pela questão de ter vindo depois. Toma, você sentiu raiva? Falou assim, pô, Não, você xingou ele da situação com o Pedro, sim, porque ele falou tudo aquilo no telefone, ele não me atendia mais pra gente discutir, porque eu queria acertar já ali. Aí eu mandei no Twitter dele, eu mandei um @ pra ele, e ele ainda desmentiu a situação, falando que a galera conhecia a índole dele, e que essa treta aí era a gente querendo se aproveitar de uma situação. E ele tinha acabado de desligar o telefone comigo. Você acha que é só fazer sucesso, pegar a mulherzinha, fazer Certeza sucesso? que ele vai mostrar eu no Datena sendo preso. Você foi preso? Mas Já fui detido. Eu quero convidar todos vocês pra ir pra Berlim assistir nosso show pra 1 milhão de pessoas em junho. Sim. 1 milhão de pessoas em junho. Sim. Ó, agora ele deu 1 milhão de pessoas. Vai ser muito bom. Agora ou você mata ele... Você acha ruim o som do Restart? Ah, cara, eu nunca gostei, não. Você é forgado, hein, velho? Nossa, mano. Eu sou, velho. Muito folgado, velho. Eu sou, É velho. pouco braço pra muita folga, viu, velho? Vocês têm que se entender. Por quê? E vocês são da mesma classe. Ele pode ser folgado. É rockstar, c... Rockstar pode ser folgado. Eu não engulo sapo, eu não fico de sorrisinho. Não tem nenhum problema disso. Se você é ser folgado, eu sou pra caralho, velho. O que você vai fazer? Eu vou continuar falando. Então tá bom, então. Então Cala tudo a bem. boca. Que se- Você continua na sua casa, eu continuo na isso aí. minha, continua no seu show, você vai pra Berlim. O Restart fez mais sucesso radiofônico que o Cine. A gente chegou a emplacar em primeiro lugar quase 8 músicas. Um disco com 10, 11 músicas sem emplacar 8, que é quase o disco inteiro, é uma coisa surpreendente. Na época foi um sucesso no mesmo estrondoso, ano a gente era o primeiro do MySpace. que faliu. Mas eu Maravilhoso esse dia. Nossa, você não pode fazer isso com banda de rock dos anos 90. Você não pode fazer isso. Porque é melhor, então, você preparar os seguranças, entendeu? Você preparar os seguranças, porque são 5 de uma banda, 5 de outra, 4 de uma, 4 de outra. São 8 homens brigando em um estúdio, com câmeras caríssimas, com uma galera aí que não tem a ver com isso, com a sua equipe em jogo, o cenário em jogo. Então prepara os seguranças, porque eles vão brigar. Eles vão sair na porrada. Eles, no final, terminaram se provocando, bastante faísca no meio do programa, e terminou fazendo um montinho, um em cima do outro. Eu
gosto assim, gente pacífica, gente tranquila, tranquilinha, gosto assim. Mas não faça isso. Não se arrisque com uma banda dos anos 90, vulgo raiz. Mas agora, gente, os anos passaram, né? Passaram 15 anos. O Restart virou raiz. E aí, gente, quando eles estão conversando com a banda Cine, no meio do programa, eles revelam por que que eles têm briga, né? Primeiro, um produtor começou a virar um contra o outro, ou vendia um show de um, ou não vendia do outro. Eles brigaram por conta dos próprios fãs, os próprios fãs criaram rixa entre eles, a banda foi no embalo, que a banda também é jovem, é tudo jovenzinho, sabe? Eram bem novinhos, então ninguém tá ali, sabe, em suas plenas faculdades mentais. Então eles entraram na briga junto com os fãs. Odiavam, gente, eles odiavam o estilo um do outro. Eu vou colocar novamente a imagem do Cine e a imagem do Restart aqui na tela. Ai, tá bom. Então tá bom. A briga deles também foi por conta de indireta no Twitter. Era uma geração de xingar muito no Twitter. É, certo. E também brigaram por conta de mulher. Brigaram por conta da atriz Giovanna. Eu vou colocar a foto dela aqui. Na época eu já sabia dessa notícia, gente. Eu já sabia dessa notícia. Que eles brigaram por conta. Um é amigo dela, e o Pelanza parece que namorava com ela, e ela tinha amizade com o rapaz do Cine, e aí conversou, e o Pelanza ligou pra ele, xingando ele. Enfim, eles brigaram por conta de uma atriz, que um deles namorava e era amigo, e terminou ainda afundando mais na briga. Esse próximo ponto de polêmica que eu vou falar pra vocês, eu não vi ninguém falando, eu não vi ninguém comentando. Quando você pesquisa o assunto Restart, mostra vários assuntos, mas não mostra esse que eu vou falar agora. Que isso aí foi uma coisa que eu vivi e que eu vi. Eu vi e ficou marcado em mim. Então eu vou trazer aqui algo que eu percebi na época e nunca mais esqueci. Quando o Restart ele vem, é a nova geração vindo, né? É a nova geração. Eles são millennial ainda ou eles já são geração Z? Não recordo, mas não é muito longe da minha. É perto, pero que si, pero que no, entendeu? Eles são um pouco distantes, mas estão bem pertinhos. Tanto é que as bandas que eu gostava não era tão distante assim. E o que que acontece? O Restart, ele surge e ele começa a tirar as bandas. Um rock até interessante, mas que é da galera mais do preto e branco, é da galera mais sabe? Daquele estilo mais rebelde, um estilo mais rock. Ele começa a tirar essa galera, né? Isso acontece, e acontece, como eu disse pra vocês, de chegar numa premiação e o Restart pegar todos os prêmios. Ou seja, quem é que avaliou isso? Quem é que diz se a música tá bem trabalhada ou não? Enfim. E você vê algumas entrevistas dele e sempre perguntam, e essa nova geração que gosta de Restart? E você via neles assim, vamos ver se vai durar. Entendeu? Porque os caras já estavam uns 10, 15 anos, enquanto as bandas novas estavam vindo. Então vamos ver se vai durar. E eu lembro, gente, aí tô falando aqui de uma memória minha. Eu lembro da banda Strike. Vocês lembram da banda Strike, gente? Me conta aqui nos comentários. A banda Strike jogou uma indireta. Pra mim, aquilo foi uma indireta. Eu vou colocar um pedaço do clipe com voz de Esquilo, mas a música é muito legal. Eu gosto muito dessa música, viu, gente? Até hoje eu gosto dessa música. Mas pouco se fala sobre a banda Strike hoje em dia. Eu vou colocar com voz de Esquilo. Vê aí um pedaço do clipe. Cara vazio por dentro, mas por fora perfeitinho. A letra da música diz assim: a tendência, sem precisar de essência. Eu mudo até você me aceitar. Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu vou mudando até você me aceitar. O mundo me ignora, elas não me querem. Voltei, agora eu sou rockstar. Eu tô tentando lembrar, gente. Eu tô olhando pra baixo, eu não tô lendo, tô tentando lembrar da letra. Não ligam pra mim. Voltei, sou rockstar agora, vazio por dentro. Ó, vazio por dentro, mas por fora perfeitinho. Eu tava na era do Colírio da Capricho, do Justin Bieber tava em alta. É tudo menininhos, assim, jovens, boy band, os menininhos docinhos e não sei o que. Aí vem junto, quando entra o rock, é um rock doce também, tava todo mundo bem doce. E aí eles soltam uma música assim. E durante o clipe, eles vão mostrando várias modinhas, e uma das modinhas é o colorido. Vou mostrar aqui a cena. E ninguém fala sobre isso, sobre como as bandas da época foram também pra cima do Restart, de toda uma crítica nas suas músicas, nas suas entrevistas, em relação a essa nova geração e esse rock mais doce. Elas não ligam pra mim. É isso é tudo no auge, tá? Vamos pegando aqui o auge. E aí, gente, acaba que eles começam a cair em algumas polêmicas. Por exemplo, tacaram uma pedrada na cara do Pelanza no meio de um show. Ele tomou uma pedrada na cara, não parou o show, começou a sangrar e seguiu com o show, como um bom profissional. Esse dia foi louco pra ele. Esse dia foi insano na mente do Pelanza. Cara, hoje eu vivi o rock.
Tacaram uma pedra na minha cabeça e sangrando eu continuei tocando. Só faltou mais da guitarra. Na música deles, pouca guitarra. Faltou um pouco da guitarra com sangue escorrendo, sabe? Não faltou ele colocar a guitarra no chão, ó, fósforo e botar fogo. Pra ser o rock, entendeu? Vamos falar sobre Amazonas, né? Deu uma encrenca no Amazonas, gente. Mais uma polêmica com o Restart. Lembrando que estamos falando só das polêmicas, isso no auge. Falaram do Amazonas. Pra vocês terem uma noção, sabe como eu escrevi aqui pra lembrar? Nem sei se tem gente lá. Comenta aqui que vocês já tocaram em muitas cidades e ele pergunta se tem alguma que ainda não tocaram e gostariam. Putz, aí tem muitas cidades. Acho que eu queria muito tocar no Amazonas, velho. Imagina se tocar no meio do mato, assim, sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente, civilização. Seria bem legal tocar pra lá, pra parte que a gente acha que não tem nada. Aí fica falando de gringo. Os gringos ficam falando que Brasil é só mato, que Brasil é isso, é só selva. Pelo visto, brasileiro também, né? Pelo visto, não tamo por baixo, não. O brasileiro também tá achando que o Brasil é só mato. Sabe nem se tem gente lá. Olha as ideias, a gente deu uma encrenca essa da Amazonas, teve que pedir desculpa. Só que muito mais coisas aconteceram, só que eu não... Só que é muita coisa, gente. Vai ficar eternamente aqui, já deu 20 minutos eu falando. Certo, o que acontece? Lá em 2010, eles têm uma... 2010, que é o auge ainda. 2010, 2012... Entre 2010 e 2012, eles têm uma mudança de visual, né? Então, eles tentam casar ali, sair um pouco do colorido, porque o público tá começando a envelhecer. E é assim, adolescente é 1 ano para ele mudar completamente e desprezar o que ele amava no passado. Então, eles tentam mudar o estilo deles, se atualizar, conversar melhor com esses adolescentes e até jovens adultos que estão começando e mudam um pouco o estilo para um estilo mais preto. Lembra as outras bandas? Uma mudança assim um pouco, sai um pouco do colorido. O que vocês acharam? E aí, gente, eles começam a ter uma... Aí, outra coisa que não falou, isso aí é memória minha. Isso aí é memória minha. Eu tô trazendo aqui pro roteiro, vivência minha. Conforme eles estavam tentando mudar um pouco de estilo, teve um dia que eu pesquisei Restart. Porque eles estavam meio sumidos, fazia tempo que eu não via falando sobre eles. Aí isso lá foi lá pra 2011, 2012. Nossa, não tô ouvindo muito sobre o Restart. Eles ainda estão lançando música? Estão lançando música. E eu vi um clipe deles que eles lançaram chamado Cara de Santa. Esse clipe eu fiquei um pouco escandalizada com o clipe. Eles mudaram totalmente o estilo para um estilo meio sensual, junto com a Magazine Luiza. E, junto com a boneca da Magazine Luiza no meio do clipe. Gente... Eles fizeram um clipe meio sensual. Vamos assistir esse clipe juntos. Eu vou... Paciência nesse vídeo. Vou colocar a voz de Esquilo, tá bom, gente? Eu passo mal toda vez, Vou tirar o som. Eu vou tirar o som, porque eu tô com medo de tomar uma. Tá, se faz de novo, eu vou cantar pra você. Só pra... Quando eu digo, pega aqui, ó. Eles estão olhando pra ela, uma boneca, glória a Deus. Aí eles começam a arrancar a roupa dela. Pano, eu diminuindo. Aí, ó. Vamos tirar a saia dela. Tiramos, né? Eu fui de 14 pra 15 anos. Aí ele tá vendo uma revista com imagens dela meio... Enfim, aí ela... O que foi isso? Foi essa cena que me fez... Eu olhava o clipe assim, eles lançaram música. Quando eu vi essa cena, eu fiquei assim, quê? Quê? Eu vi direito? Peraí, a menina chega no Pelu, sei lá, e desce e... É isso, ó, ó. Aí depois ela tá no polidense. Gente, que isso? Mostrou os peitos. Aí aqui tem várias bonecas, estilo Silent Hill, com peitos gigantes e o que é isso? É uma boca? Eu quero acreditar que é uma boca, sim. Olha! Entendi. Gente, eu fiquei muito escandalizada com esse clipe. Tipo, nada a ver, né? Para, cara. Tem coisa por aí muito too much, né? Olha ela, uma senhora de 83 anos pra dar esse show pro clipe do Restart. Nada a ver, né, gente? Só que, gente, se você pega o histórico, que eu tô falando de uma banda que se comunica com jovens de 13, 14 anos, tá passando ali, só passou 1 aninho, gente, 2 aninhos desde o sucesso deles. Esses jovens ainda são menores de idade. E, de repente, eu tô numa comunicação muito mais sensual e até... Não é papo de dupla interpretação. Não é papo de dupla. Eu não tô falando aqui, ó, de uma brincadeira, um jogo de sensualidade. Eu tô falando de coisas explícitas. Coisas muito claras que acontecem no clipe. Um exemplo. Quando ela chega perto dele e agacha, simulando atos sexuais libidinosos, isso já apareceu em outros clipes de rock. Só que a menina agacha e quando você vai ver, ela tá lambendo a guitarra.
Entendeu? É uma sacada safada. Pare de ser safada. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Num deles não teve isso. A mina só agacha e é... Uau, é isso. Por quê? Você queria ver... Você achava que eu tava brincando? Tá até suando. De tanta moralidade. Aí você fica assim, você fica... Mas então, nada de... Não! Pero que sim, pero que não. Você diz assim, Nicole, nada demais. Só que quando a gente fala qual era a comunicação da banda, quando você... Quando você sabe a comunicação da banda de início e depois vê esse clipe, você tem um estranhamento. Só fui eu. Me conta se vocês tiverem esse estranhamento também agora vendo esse clipe. 2013, gente, ó. Então eles fazem sucesso lá em 2010. Então 2011, 2012 já sente a queda. E aí 2013, um pouco já tá se falando. Então vem com esse clipe e ninguém comenta. Eles começam já em 2010 mesmo, 2011, a perder espaço. Pra quem? Assim como eles tiraram muitas bandas com seu estilo, outro estilo vai começar a tirar eles, que existe o retorno do funk. Em 2011, 2012, com a Anitta, Luísa Sonza um pouco mais pra frente, Ludmilla. Existe um funk mais glamorizado, um funk estilo pop. O funk da minha época, gente, eu tô falando de proibidão, meus amigos. Funk da minha época, será que eu posso dizer que é raiz? E aí vem o funk de 2011, que ele tem uma queda também, o funk. O sertanejo, então, meu Deus, se na minha época você chegasse e falasse assim, ai, porque eu quero ouvir sertanejo, o pessoal, o quê? Leandro e Leonardo? O quê? Zezé de Camargo e Luciano? O quê? Não tinha conversa a falar de sertanejo. Então, na época que o Restart começa a sair, o funk e o sertanejo começam a ressurgir, reinventados. O funk, que não sumiu há muito tempo, ele retorna um pouco mais pop, menos agressivo, menos faccionado. Um pouco menos, envolvido com venda de drogas entre Brasil e Colômbia. E ele começa a ter um ar mais glamouroso, né? E também sensual, nem sempre tão explícito. E aí o que acontece? O sertanejo volta com o sertanejo universitário, que de sertão não tem nada. Mas ele volta com o universitário, a palavra só universitário, que é um sertanejo muito mais assim, sobre relacionamentos, sobre sofrimento, sobre ser traído, muito menos sobre o sertão, né? Sertanejo, muito menos sobre o sertão. E aí, então, ele tem essa queda, gente. Em 2015, eles anunciam que vão parar por tempo indeterminado. Aí você vai em podcast, você vai ver o Pelanza falando que não queria encerrar com a banda. Você vai ver eles contando como foi esse encerramento e que uma pausa indeterminada. E aí fica um bom tempo sem nada. Lá para 2023, 2024, um show reunindo todos os fãs. Sabe aquele show de artista antigo que faz pela nostalgia? Então eles vêm e eles retornam, certo? Passa um tempo, 2026, temos o vídeo então do Pelu, né? Um vídeo longo, esse é 4 minutos, o vídeo é 5 minutos, né? Quando o Restart acabou, eu estava praticamente sem dinheiro. Uma coisa que eu não comentei aqui, eu falei mais sobre a banda e ainda tem mais informação. Como eu disse pra vocês, em 2 anos aconteceu muita coisa. Só que, gente, é claro que existe cada integrante, sabe? O que cada um fez depois que a banda encerrou, qual foi a empreitada. Alguns deles ficaram juntos e fizeram algumas produções, outros se separaram, outros foram para programas de TV. Eu não falei sobre isso, porque o vídeo já tá longo. Mas pra vocês entenderem que, fora isso, ainda tem a história de cada integrante. Vamos ver aqui o que o Pelu falou, vai revelar pra gente um pouco mais. Quando a Restart terminou em 2014, eu estava praticamente sem dinheiro. Por uma série de questões. Primeiro, que a gente ganhou bem menos dinheiro do que as pessoas pensam. Segundo, que eu não tinha noção nenhuma, base nenhuma de investimento, de como guardar o meu dinheiro. Então eu fiz um monte de escolhas erradas. Comprei apartamento com juros altíssimos, troquei de carro, enfim. Eu estava ali, terminando a banda, sem saber direito o que eu ia fazer da minha vida e sem grana. Eu peguei a última grana que eu tinha guardado e investi junto com a minha irmã numa clínica de estética, que depois virou uma franquia grande de estética e tal, mas que naquele momento era uma loja. E junto com o dinheiro eu coloquei muito trabalho também. A gente tinha que fazer tudo, a gente cuidava do marketing, da parte comercial, da parte financeira. Então eu me vi saindo dessa posição de glamour, e de sucesso, de fama ali, para de repente eu tava tendo reunião comercial e tendo que tentar comprar ponto no shopping e negociar coisas que eu nem sabia direito. E eu sentia muitas vezes, em reuniões ou em contato com as pessoas, que elas ficavam encucadas assim, né? De pensar, o que esse cara
que eu talvez pensei que era tão famoso ou rico, tal. O que ele está fazendo aqui ocupando essa posição? E durante uma boa parte desse processo, eu também me sentia mal, como se eu tivesse sido mal sucedido na minha empreitada. Então eu fiz uma coisa, eu não consegui sustentar essa coisa no mesmo nível para sustentar minha vida, sei lá. Isso passava pela minha cabeça, eu me sentia bem fracassado várias vezes. Beleza, as clínicas vão crescendo. Nesse processo, a gente também começou a cuidar da carreira do João Guilherme. Eu cuidei da carreira dele por 10 anos. E nos primeiros anos era isso. Luta, briga, construção para que as marcas conhecessem ele, para que agências conhecessem ele, para que ele tivesse bons papéis e tal. E aí, várias vezes de novo eu me sentia assim. Que alguém me olhava e pensava, ué, mas você não é o cara daquela banda, né? Mas o que aconteceu com o seu sucesso, né? E de novo vinha essa sensação de, cara, eu sou um fracasso e tal. Durante todo esse período, eu vim também construindo o meu outro projeto musical, que foi o Selva. E o Selva é um projeto musical que é extremamente bem sucedido, em milhões de streams, que deu bastante dinheiro pra gente também durante os anos de existência dele ali. Só que como todo projeto musical, ele demandava tempo, né? Eu precisei de tempo e precisei de grana para que ele rodasse. E eu consegui ter tempo e ter grana porque eu tinha outros projetos e outras coisas paralelas à minha carreira permitindo isso, né? E possibilitando isso. E hoje em dia, eu tenho a minha carreira solo e eu consigo investir com calma na minha carreira solo e construir a minha carreira solo porque eu tenho 1000 outras frentes de negócio também, né? Então eu tenho selos de música, eu tenho uma mentoria para novos artistas, enfim. E o que eu quero com esse vídeo? Por que eu tô contando essa fofoca, entre aspas? É porque se você é um artista, e é independente da sua idade, independente do momento da vida que você tá, se você é um artista e você tem uma outra profissão, ou você precisa de um outro negócio, de uma outra profissão, para que a sua carreira seja viável, nunca sinta vergonha disso, ou nunca se sinta como eu senti lá atrás, um fracassado. Porque carreiras demoram para serem construídas. E talvez você consiga chegar lá e consiga ganhar a grana da sua carreira, e ainda assim essa grana pode não ser suficiente para você sustentar a sua vida, para você ter o padrão que você quer, e você vai seguir tendo outros negócios, outras frentes, e tá tudo bem se essa for a sua opção. E mais que isso, tá tudo bem você precisar de grana e precisar trabalhar em outros lugares e precisar colocar energia em outros lugares para construir a sua carreira. Eu estou fazendo este vídeo porque eu espero que ele encontre pessoas, mas também porque é um pensamento que me pegou. Hoje, eu olhei e falei, cara, eu tô muito orgulhoso desse Pelu de 10 anos atrás que conseguiu, ainda que sofrendo um pouco, engolir parte da sua própria vaidade, do seu orgulho e fazer o que eu entendia que eu tinha que fazer. E que é o que no fim me trouxe até aqui. Eu sou muito feliz com esse lugar que eu estou aqui hoje. Então eu espero sempre ter essa cabeça, que eu amo a minha carreira, eu quero muito que ela siga dando certo e me dando frutos, mas que é muito importante que a minha vida esteja equilibrada e rodando até para que eu consiga dar atenção para essa carreira. Porque quando a gente cresce, né, gente, a gente envelhece, os anos vão passando, a gente precisa de trabalhos mais sólidos, né? E toda essa visão de artista, principalmente do rock antigo, é uma coisa pra lá de incerta. É uma coisa pra lá. E assim, toda a visão social que nós temos de sociedade, nós temos a visão de que uma banda que deu certo, um artista que deu certo, vive para sempre disso, entendeu? Ele não pode trocar, entendeu? E se ele trocar, se ele for trabalhar de outra coisa, que ele fracassou. Ele fracassou, entendeu? E a gente relaciona também, por exemplo, passou a época dele, então ele ganhou dinheiro uma época com isso e agora ele trocou de profissão. A gente não olha isso como a gente olha as outras profissões. Ah, trabalhei por um tempo como isso, não gostei, trabalhei um tempo como isso, depois parou de dar certo, fui para outra área. Direto a gente trabalha de coisas que não dão certo, que você diz assim, não tá mais dando certo, não tá me dando dinheiro, e tudo vou trocar. E você fala muitas vezes abertamente sobre isso. Ah, não deu certo, não gostei não. E aí eu troquei, tô bem melhor agora. Bom, mas quando você tá mexendo com banda de rock,
Parece que, cara, não deu certo. Aliás, famoso no geral, né? Não conseguiu mais papel como a atriz, ator, não conseguiu, a banda de rock não conseguiu se manter, uma banda não conseguiu se manter, o tempo passou, ganhou dinheiro por um tempo, mas depois não conseguiu se manter, né? E vai cada um trabalhar de outra coisa. Então é tido como o quê? Uma pessoa que fracassou. Por quê? Ele mesmo falou, porque você chega naquele auge de glamour. É muito glamour, é um trabalho glamouroso. O que eu digo glamouroso, vocês entenderam? Fã indo atrás, convites para eventos, né? Marcas entrando em contato, você é tratado igual um rei, né? E agora você tá trabalhando com um emprego comum. E o dele é até interessante, porque ele monta uma empresa e ainda consegue fazer dela, pelo que eu entendi, né? Fazer dela uma franquia. E também chegou a agenciar a carreira do Leonardo. Eita. Falou o nome do famoso que agora eu esqueci, por 10 anos, ou seja, trabalhando com produção, trabalhando com agenciamento, pelo que eu entendi, fora isso, como empresário de uma empresa que se tornou, ou seja, para mim tá tudo muito bom, muito bem, é claro que passa por dificuldades, é claro que vai ter quedas, vai ter altos e baixos, quem é empresário, quem agencia, quem é autônomo sabe disso, altos e baixos, mas até onde eu percebi estava tudo bem, só que sempre se comparando e sempre sendo comparado com o auge da banda de rock, do famoso, do artista, do glamour, da fama nacional. E aí é como se tudo fosse muito menos, né? Isso é horrível. Sabe o que é horrível? Isso é horrível, gente. Às vezes é até bom você agradecer por não ter se metido numa dessas. É papo de você agradecer, de dizer assim, quer saber? Tá melhor do jeito que tá. Às vezes esse negócio de sucesso, fama, dinheiro, drogas e muito rock and roll. Às vezes não. Porque se você não se mantém, você fica com aquele estigma pro resto da vida de que você fracassou. Até quando você tá bem, é sempre comparado com aquele auge e tá sempre tudo muito abaixo, né? Você diz assim, você misericórdia. Você fica assim, né? E foi isso que eu senti do vídeo dele, sempre sendo comparado com aquela época do glamour, com aquela época em que tava tudo bem. E ele ficava triste, mas agora ele parou com isso. E é verdade que a gente vai envelhecendo ainda um pouco mais, né? A gente vai ano após ano passando, a gente ficando mais velho, mais maduro, chega um momento que a gente também rejeita isso. Ah, se me ver como fracassado ou não, não importa. Eu sei que eu não sou. Eu sei que eu estou ganhando dinheiro. Às vezes eu estou ganhando mais dinheiro agora do que eu ganhava naquela época. Porque banda, grupos, boy band, tem um problema muito grande com gravadora e com produtor. Essa galera arranca uma grana deles que não tá escrito. Muitos deles tentam romper com os produtores, com os agenciadores, tentam romper com as gravadoras de tanto que eles arrancam dinheiro e tentar fazer algo sozinho, só que aí perde na divulgação. Enfim, N questões. E eles ficam muito reféns, a ponto de várias bandas, gente, saírem com quase dinheiro nenhum, velho. Sabe o que é boy band terminar sem dinheiro? Pra onde foi o dinheiro de tanto ingresso? Pra onde foi o dinheiro de tanta... Sabe, de tudo isso que nós fizemos, simples, vai para pagar toda a estrutura, cada funcionário, cada segurança, cada coisinha e vai, ó, vai para gravadora, vai para o seu agente, vai para tudo, mas vai pouca quantidade pro artista. Acontecia muito isso. Hoje em dia, eu acredito que deve ter dado uma melhorada, mas não tenho certeza não. Então me conta, gente, o que vocês acharam? Me conta aqui se faltou alguma coisa. Acho que faltou um monte de coisa, porque é muito rolê, mas me conta aqui, o que vocês lembram dessa época? Vocês eram fãs da banda Restart ou da banda Cine? Ou vocês eram iguais a mim, que pegou um pouquinho antes, então você pega ali mais CPM 22, você pega Charlie Brown Jr., você pega uma galera um pouquinho mais pra trás. Me conta que eu quero saber de que época você pegou o rock. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!